Boa tarde, alunos. Nessa pequena videoaula eu vou ensinar vocês a mexerem com a ferramenta Microsoft Project na versão 2013. Ele é uma ferramenta do pacote Office, só que é a parte sem comprar essa licença. Essa aqui é a tela inicial do nosso projeto. Essa ferramenta ela é caracterizada para você construir projetos com início, meio e fim pré-determinados, estabelecidos, seguindo um cronograma, uma ordem cronológica certinho. Certo? Vamos clicar aqui em página em branco. Essa daqui é a tela inicial do Project. Observe que ele tem as abas semelhantes ao do Office. Eu tenho aqui a tarefa, que é tudo que é destinado a uma tarefa, letras, agenda, constar o percentual de conclusão dessa tarefa, se ela está em dia ou não, e assim por diante. Recursos, tudo que é necessário para que uma etapa seja executada, relatórios, projetos, ver. A gente vai estar vendo nessa primeira videoaula como está mexendo nesse projeto. Então aqui à minha esquerda eu tenho uma coisa chamada gráfico de Gantt. É onde que vai estar escrito as suas tarefas, a sua duração, quando que ela inicia, quando que ela conclui, e as suas predecessoras. É importante a gente entender mais à frente quem são essas predecessoras. E aqui nós temos o calendário visual. Observem que aqui embaixo, ele está aqui, todas as tarefas são de uma forma manual. O que é manual? Eu vou escrever um projeto aqui, teste. Se eu deixar de uma forma manual, eu teria que colocar quanta duração, quando que iniciou, quando concluiu esse projeto. Um por um. Isso me dá um trabalho. Então não é interessante fazer isso. Eu aconselho vocês a estar trabalhando com agendamento automático. Como que eu vou fazer isso? Vou clicar no canto superior esquerdo para selecionar dessa forma. Vou vir aqui, clicar em novas tarefas e posteriormente agendar automaticamente. Feito isso, tudo que você for digitar ele já vai colocar a data de início como hoje, porque ele entende que você está começando esse projeto com a data de hoje, certo? Vamos lá. Nessa primeira etapa, você consiste em entender. O Project ele é só uma ferramenta. Você tem que ter o conhecimento específico da área que você vai trabalhar, da empresa, do que ela trabalha, do que ela o que gera o capital da sua empresa. Entender todos os processos, do início, do meio e do fim. Entendeu? Aí você tem que entender mexer na ferramenta. Conhecimento específico alinhado ao conhecimento da ferramenta, você faz excelente trabalho nesse project. Certo? Então nesse momento aqui, a primeira coisa que a gente deve fazer é, depois de definir sequencialmente todas as etapas das tarefas que você vai acontecer na empresa, você vai digitar aqui no Project. Vamos fazer primeiro. Vamos chamar o nome. Vou fazer um projeto chamado Projeto Vendendo Computador. Certo? E aqui, com o mouse, eu posso vir aqui, observe que o cursor muda, eu posso aumentar o tamanho daqui para ficar certinho. Vou estar aumentando aqui e vou deixar. Certo? Vamos lá. Eu vou digitar tudo. Vou criar aqui, ó, proposta, a forma como eu rabisquei sequencialmente. Vou digitar aqui. Só um minuto. Conferir a configuração do computador. Posteriormente, ajustar ao custo barra benefício. Bom, aqui a gente terminou de digitar todas as etapas seguindo uma sequência de início, meio e fim. Agora a gente vai mexer com algumas ferramentas importantes do Project. Vamos lá? Vejam bem, eu defini aqui o nome do projeto chamado Projeto está escrito até errado aqui, vou consertar, Vendendo o Computador. Certo? O que acontece? Criei aqui etapas proposta, implantação e finalizando compra.
Vamos lá. A primeira coisa que eu devo fazer é alocar todas essas tarefas ao nome do projeto. Por que disso? Alocando todas as tarefas ao nome do projeto, isso é o que a gente chama de etapas pais, etapas filhos. Isso não é muito utilizado, seria subtarefas, o termo correto. Vou selecionar aqui, ó, da tarefa 2 até a última, e vou fazer da seguinte forma. Aqui na aba tarefas, na parte de agenda, a gente tem aqui a função diminuir avanço da tarefa e aumentar avanço da tarefa. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar de reunião até implantação, que seria minha fase de início do projeto, e vou colocar aqui, ó, avançar tarefa. Olha o que ele faz. Ele aloca todas as reunião, definir configuração do computador, ajustar custo-benefício, cotação e definição de preço, a proposta. Então, subentende-se que a proposta é a minha fase de inicialização do projeto. Na minha empresa, você vai ter a primeira fase, que é a inicialização. Associando isso, olha, observem que a tarefa 2 proposta fica em negrito. Isso no Project quer dizer que ele é uma tarefa pai e ela tem subtarefas alocadas a elas. Certo? Que eu posso diminuir aqui. Ó. Agora eu vou fazer o mesmo. A segunda etapa que eu criei é chamada implementação, que seria o desenvolvimento do meu projeto. Vou pegar de compra ao computador da tarefa 9 até a tarefa instalar sistema operacional. E vou fazer a mesma coisa, aumentar o recuo. Ele fez a mesma coisa anterior ao outro. Ó. Alocou as subtarefas à tarefa principal, implantação. Certo? Vamos à última tarefa, vamos fazer a mesma coisa agora. Agora a gente vai pegar de testar hardware/software até disponibilizar o computador para entrega. E vamos aumentar também a tarefa. O que eu estou fazendo? Estou alocando tarefas principais e subtarefas. E eu tenho aqui início, meio e fim definido. Após fazer isso, você seleciona tudo e aumenta mais o recuo. O que eu estou fazendo aqui agora? O que eu fiz agora, na verdade? Eu defini tudo isso ao nome do projeto. Porque aqui, após eu definir a quantidade que vai ser, de dias ou em horas, ele vai me calcular em quanto tempo o projeto ficará pronto, quando que ele vai inicializar e quando vai terminar de uma forma automática. Vamos lá? Vejam bem. Se eu sou um cliente e chego de uma loja querendo comprar um computador, o Project está aqui, está tudo um dia, porque é o padrão que ele pega. Ele vai me perguntar quanto tempo que eu posso gastar para fazer uma reunião, saber o computador. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou digitar 30 MIN, que seria o quê? 30 minutos. Definir a configuração, vamos também colocar 30 minutos. Porque ao mesmo tempo a gente vai entender depois o que são essas predecessoras. Vejam bem. Observe que aqui no quadro começa a aparecer algumas barrinhas. Certo? A gente vai entender mais à frente o que é isso. Por enquanto a gente vai colocar quanto tempo. Ajustar o custo-benefício? Os mesmos 30 minutos. Certo? Aí vamos lá. Cotação, a gente pode colocar um dia. Definir preço do computador, o mesmo um dia. Olha que interessante. Ao finalizar toda a duração da primeira etapa, na principal, na aba proposta, ele já me falou quanto tempo que irá durar a fase de inicialização desse projeto, que no meu caso é um dia. Vamos lá? Vamos lá. Agora a empresa tem que comprar o computador, né? O cliente chegou na loja, quer computador com essa configuração. Foi montada, viu os preços, certo? Agora o cliente tem um tempo para comprar esse hardware, essas peças e montar o computador do cliente. Vamos colocar aqui 7 dias.
Montar o computador um dia. Configurar também um dia. Instalar o sistema também um dia. O que ele fez aqui? Me deu a mesma coisa lá de cima. Me deu a duração. Vamos finalizar a compra. Testar o hardware. Vamos colocar aqui 30 minutos. Ele testa. Lacrar o computador. Mais 30 minutos. Emitir nota fiscal. 30 minutos. Mesmo tempo. Aí vamos lá. Emitir certificado de garantia no mesmo tempo. Embalar para transporte. Um dia. Atualizar o computador para entrega. Um dia. Quando eu finalizei aqui, a minha última etapa, início, meio e fim, lá em cima ele me deu a duração total do meu projeto. Olha como é que ele começa a ganhar uma cara. Esse meu projeto. Certo? Então esse meu projeto começa a ganhar uma cara de visualização. Então eu já sei que esse projeto ele tem uma duração de 7 dias, que vai iniciar no dia 22/1 e vai concluir isso no dia 1/2 de 2016. Certo? Interessante, né? Vejam bem. Agora a gente precisa entender no Project o que são predecessoras. Como assim predecessoras? Vamos lá, a nossa aula que a gente teve anteriormente. O que é predecessoras? Essa é a parte abrangente do Project, pois envolve métodos e relacionamentos do gráfico de Gantt. Gráfico de Gantt, só reforçando, é esse gráfico aqui onde mostra todas as relações das tarefas. E neste gráfico eu tenho lá 4 métodos de uma predecessora, que são fim, início, fim, fim, início, 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 fim. Vamos entender um por um. Esse é o único conceito que a gente vai ter no Project. Vamos lá? A primeira relação que eu vou mostrar para vocês é fim-início. Como assim fim-início? Quando tem que terminar a tarefa verde para começar a tarefa azul. Ou seja, a tarefa B azul se inicia quando a tarefa verde terminar. Ou seja, para ficar um conceito mais simples, vamos pegar lá, vamos direto no exemplo. O que é um fim-início? Eu tenho que, se eu sou, ao exemplo que eu coloquei, eu tenho que colocar o piso para depois rejuntar. Ou seja, para que a tarefa colocar piso seja executada, peraí, só um minuto. Opa, perdão. Repetindo. Aqui é o seguinte. Eu tenho que colocar o piso para depois rejuntar. Para que essa tarefa seja executada, esse projeto seja executado, eu não posso rejuntar e depois colocar o piso. Então a tarefa fim nisso seria o quê? Para que a tarefa B rejunte seja iniciada, primeiro você tem que finalizar a tarefa anterior. Então, o que seria o fim? A etapa colocar piso na casa tem que ser concluída. Após ser concluída, a segunda etapa dá início. A segunda tarefa dá início, que é rejuntar. Então, o fim nisso seria isso. Outro exemplo aqui, ó, eu tenho que lixar a parede para depois passar a massa e pintar. Ou seja, primeiro eu lixo, depois eu pinto. Certo? Então, não pode acontecer as duas tarefas ao mesmo tempo. Então, uma tem que finalizar para que a outra dê início. Então, a casa só pode ser pintada após ser toda lixada. Aí, posteriormente, a próxima tarefa é inicializada. Isso é o fim-início. Nós temos também a predecessora fim-fim. O que seria fim-fim? Eu vou assar o bolo, que é uma tarefa. E quando eu terminar de assar o bolo, eu já tenho que estar com o recheio preparado. Ou seja, enquanto que a tarefa assar o bolo está sendo realizada, nada me impede que uma outra tarefa em paralelo seja executada. Só que, quando assar o bolo estiver pronto, os ingredientes desse exemplo também têm que estar prontos. Ou seja, a tarefa A conclui-se junto com a tarefa B. Começam paralelamente separadas, porém terminam juntas. Esse é o fim-fim. Outro exemplo aqui. Quando eu vou colocar uma pizza para assar, preciso que os ingredientes estejam prontos
para quando a massa estiver pronta, os ingredientes já devem estar prontos. Ou seja, você fez aquela pizza caseira. Você está montando a massa pegou aquela douradinha, você está já com o ingrediente pronto para jogar em cima e fazer. Então a massa queima. Outra predecessora, a penúltima, início. O que é início? Eu posso estar emitindo uma nota fiscal de um produto, como ao mesmo tempo posso estar carregando material comprado pelo cliente. Ou seja, se eu vou numa loja de material de construção e compro N lajotas, eu não preciso esperar que a nota seja emitida, que é a tarefa A, para que ela, posteriormente, após ser emitida, a tarefa B seja executada, que seria o carregamento do carro. Nesse caso aqui, eu posso ao mesmo tempo iniciar a impressão da nota e posteriormente carregar. Ou seja, enquanto que a tarefa A, emitir nota, está sendo realizada, a tarefa B também pode ser realizada ao mesmo tempo. Essa é a predecessora início. E a última, início-fim, que aqui é o seguinte: eu tenho que fazer um seguro da tarefa antes de executar o próximo passo. Ou seja, eu posso iniciar uma tarefa enquanto que uma outra finaliza. Esses são os conceitos. Após entender essa parte básica, a gente vai às relações das predecessoras. Vamos lá? Olha só que interessante. Agora a gente vai à nossa direita. Eu vou dar um zoom aqui na tela, que vocês possam ver. Aí o que acontece? Aqui eu tenho aqui, observe que em azul, tipo uma barra. O que acontece? Essa barra aqui em azul, ela corresponde à tarefa reunião. O que eu vou ter que fazer? Observe que com o mouse está no cursor normal. Quando eu coloco aqui em cima, aperto o botão esquerdo e arrasto, ele cria uma linha. Tá vendo essa linha? O que eu vou fazer com essa linha? Eu vou relacionar a tarefa B. Só que o Prodigy, por padrão, ele coloca todas as relações predecessoras início-fim. Certo? Início-fim. Para que eu possa alterar essa relação, eu tenho que clicar agora, passar o mouse sobre a linha, essa pequena linha aqui, e dar 2 cliques do mouse. Quando dá 2 cliques, ele tem aqui, ó. Aqui na versão, gente, do 2013, ele chama o fim de conclusão. Vamos analisar. Agora que vem um conhecimento específico da tarefa. Você precisa conhecer a tarefa. Vejam bem, eu sou cliente. Eu chego numa loja querendo comprar um computador. Aqui eu estou relacionando a tarefa reunião com a tarefa definir a configuração do computador. Vejam bem, eu preciso terminar a reunião para depois definir a configuração, ou posso começar a reunião e ao mesmo tempo definir a configuração. Então, se eu posso iniciar 2 tarefas juntas, então minha relação ela vai ser o quê? Minha predecessora vai ser o quê? Início. Ou seja, a tarefa reunião pode iniciar junto com a tarefa definição de configuração do computador. Feito isso, observe que ele mudou aqui. Vamos lá. Novamente, agora eu vou pegar a tarefa 4 e vou repetir o processo até a tarefa 3, até a tarefa 5. Vamos fazer isso com todos, ó. Vou arrastar aqui também. Vou arrastar aqui também. Relacionei toda a primeira etapa. Vamos lá. Aqui é o seguinte. A gente fez da primeira. Vamos aqui agora. Vamos analisar. Definir configuração e ajustar o preço. É a mesma relação anterior. A gente vai alterar aqui, ó. Início, que ao mesmo tempo que eu só estou vendo a configuração, vou ver o preço. Cotação, aqui já é diferente. Após a reunião com o cliente, eu tenho que fazer a cotação de preço de melhores computadores. Certo? Então aqui, realmente é esse daqui, início-fim. E definir o preço do computador, também início-fim. Então nessa primeira etapa, a gente terminou de fazer as relações da predecessora. Preste atenção, é muito importante nessa etapa que vocês compreendam, que entendam essas relações. Porque se você errar essas relações, você vai errar o andamento de todo o seu projeto. Você precisa compreender essas relações. Só que para isso você precisa ter o conhecimento específico do local onde você vai trabalhar. Vamos continuar?
Ó, agora eu vou pegar aqui da tarefa 7, definir, e vou relacionar a comprar o computador. Início, fim, né? Depois que eu definir o preço, é início, fim também, porque depois eu compro o computador. Após comprar o computador, aí eu vou aqui para montar o computador. Ou seja, eu preciso comprar as peças para depois montar o computador. Então, é início, fim também. Agora eu vou pegar aqui de montar o computador, configuração setar. Opa, aqui já muda. Colocar no outro, aqui já muda. Aqui, tudo início, início. Ao mesmo tempo que eu configuro o setup, eu posso configurar o setup, eu posso montar o computador configurando o setup, como também instalar o sistema operacional. Certo? Só de uma forma simbólica que vocês possam entender. Depois disso, continua a relação. Ó, depois de feito tudo, a gente vai testar o hardware, se está funcionando. Observem, aqui está com bem mais fino que os outros. Isso significa o quê? É o tempo de duração. Observe aqui qual que está maior. Por quê? A duração dela é maior, 7 dias. Essa linha preta imaginária é a duração do projeto, da etapa, perdão. Então vamos lá. Aqui está pequenininho porque é 30 minutos. Então vamos lá. Ó, vou relacionar todos da mesma forma que eu fiz anteriormente. Ó, relacionei, 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 relacionei. Agora eu vou mexer com as predecessoras. Vamos lá. Aqui, ó, essa, início, início, porque todas podem começar ao mesmo tempo. Não, peraí, lacrar conta. Não. Essa aqui é fim, início, a primeira, porque eu tenho que testar. Depois de testado, aí eu coloco realmente lacrar. O lacrar para frente, que é aqui, ó, início, início, eu posso lacrar. Ao mesmo tempo eu posso emitir a nota fiscal. Como ao mesmo tempo eu posso emitir o certificado de garantia. Tudo isso, tarefas que podem ser executadas simultaneamente e ao mesmo tempo. Certo? E depois, aí aqui já muda. Início, fim, início, fim. Com isso, eu concluí as minhas predecessoras. Eu estou relacionando. Para que isso funcione perfeitamente, vocês precisam entender o conhecimento da empresa, as etapas da empresa desde o início, do meio e do fim, e mexer nessa ferramenta. Certo? Aloquei. Vamos agora para próximas etapas. Certo? Está começando a criar uma cara nosso projeto. Vamos lá? Agora eu vou vir aqui em nome da tarefa, botão direito, inserir coluna. Nessa coluna eu vou colocar aqui WBS. WBS é a estrutura analítica do projeto. Através dela vai te dar etapas com numerações. Aqui fica mais fácil você entender uma numeração. Esse WBS ele é muito importante no gerenciamento de projeto, onde você vai criar um tipo organograma desse projeto, com o nome dele, com as etapas dele, as subtarefas dele. Então é importante você ter um controle desse WBS. Certo? Vamos lá agora. Aqui na frente de início, novamente, botão direito do mouse, inserir coluna, percentual concluída. Isso aqui é muito importante para a questão do monitoramento e do controle das etapas. A sua função no gerenciamento do projeto é fazer um controle da sua equipe, certo? Funcionamentos e assim por diante. Aqui na aba de tarefa, você vai ter o percentual. Ó. Percentual. Certo? Vamos colocar aqui, a reunião já foi feita? Eu venho aqui e coloco 100%. Aí vai mostrando o percentual de conclusão desse projeto. Aqui foi feito 100%.
Ó, 100%, 100%, só um exemplo, simbora, 100%. Certo? Até o momento, 15% do meu projeto está concluído. Observem aqui, gente, que mudou alguma coisa. A barrinha que era só azul, no meio listrou uma linha azul. O que é isso? Quando a linha está do início ao fim, significa que é 100%. Se tiver até um pouquinho, 75%, 50% e assim por diante. Isso é o percentual. Você, enquanto gestor do Project, vai ter que estar monitorando, ir lá na empresa, no local, ver se realmente foi concluído na data, certo? E assim por diante. E você só vai colocando. Posteriormente a isso, é você colocar o nome dos recursos. O que é nome do recurso? Se é um maquinário ou se são pessoas que estão realmente fazendo essa tarefa. Vamos lá, ó. João, ó, Maria, Pedro, Gustavo. Opa, foi errado. Gustavo, Fernanda. Vejam bem. Aqui, olha só que como é que começa a dar uma cara a minha tarefa. Se porventura aqui em definir preço não foi concluído por algum motivo específico, você vai lá, olha no Project. Quando que era para estar terminado, Pablo, essa tarefa? Olha, essa tarefa é para terminar no dia 25. Quem é o responsável por ela? Fernanda. Ele já vai em cima de Fernanda e monitora. E aqui do lado você vai vendo quem são os responsáveis por cada tarefa. Geralmente empresas utilizam filiais ou assim por diante. Eu posso fazer o seguinte, ó, clicando sobre a barra, eu posso mudar ela de cor. Então eu aconselho vocês, para cada etapa, utilizar uma cor. Vamos colocar, para o início, vamos colocar vermelho. Opa, eu coloquei a cor do meio, mas tem que ser a cor de dentro. Ó, vamos colocar aqui, ó, só para ficar vermelhinho. Bom, tá querendo ficar, mas é coisa de gosto. Mas enfim, com isso, espero que vocês tenham entendido essa aula inicial. Essa é a nossa primeira aula. Nas próximas aulas a gente vai estar vendo mais recursos do MS Project. Uma boa tarde a todos. Abraços.